Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana, dessa paraxá: preso, viciado no pecado. Senhor nosso Pai, a Ti te dou graça pelos Teus ensinamentos. Primeiro na minha vida, me ajude a passar essa mensagem tão importante para os meus irmãos, que eles possam receber no coração e ter a vida transformada pelo Senhor e serem libertos, completamente libertos, Pai, desse mal que tem destruído sistematicamente e de forma recorrente toda a terra. Nos ajude a sermos libertos desse mal chamado pecado. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: preso, viciado no pecado. Hashem nos deixou a Torá, que significa instruções para sermos bem-sucedidos nas coisas que nós realizamos, prolongar a nossa vida neste mundo e preservar a nossa alma no porvir. Vaikra, Levítico, capítulo 18, versículo 5. Guardem as minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas. Eu sou Adonai. Instruções para a nossa vida nessa terra. Instruções para a nossa vida no porvir. Se tivermos a consciência clara que existirão novos céus e nova terra, onde habitará a justiça de Hashem através de Yeshua. Se obedecermos as instruções de Hashem, as promessas feitas aos nossos pais no deserto serão estendidas sobre a nossa vida, e assim, como o povo de Israel herdou a terra da promessa no passado, nós herdaremos a nova terra no futuro, em breve. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Agora, Israel, ouça as leis e regras que eu lhes ensino, a fim de que vocês as sigam, para que vivam, então entrarão e tomarão posse da terra que Adonai, o Deus de seus pais, dá a vocês. Nessa paraxá 30, Kedoshim, povo santo, algumas instruções foram reforçadas. Já haviam sido entregues anteriormente, estão sendo revistas, estão sendo reforçadas. E eu particularmente acredito que Hashem repete as instruções que merecem uma atenção especial, um reforço, ou quando o povo segue falhando no mesmo lugar. Instruções que por algum motivo ainda estão sendo desobedecidas. Um exemplo sobre isso, que tem sido recorrente, é a questão do mexeriqueira. A pessoa que gosta de saber sobre o que está ocorrendo com a vida de alguém para falar para outras pessoas. O maldizente observa tudo ao redor dela para fazer intrigas entre as pessoas, fazer comentários maldosos. E eu digo a vocês, cuidado com essas pessoas, para que vocês não sejam cúmplices e arrastados no pecado delas. Guarde o que eu vou dizer para você. Guarde o que eu vou dizer para você no seu coração. Pessoas que procuram você para saber da vida de outras pessoas, vão procurar outras pessoas para saber também da sua vida. Pessoas que têm o mau costume de falar de alguém para você,
quando tiver uma oportunidade, vai falar mal de você para outro alguém. Guarde isso no teu coração. Mishlei, Provérbios, versão OJB, capítulo 13, versículo 3. Aquele que está shomer, guardião, sobre sua boca, guarda a sua nefesh, a sua alma. Mas aquele que abre muito os seus lábios, alcançará a ruína. Uma outra situação recorrente e grave são pessoas que param para dar atenção a um maldizente e recebem sementes malignas nos seus corações. Em algum momento, isso pode brotar. Escuta um maldizente falar mal de outra pessoa e não conversa com a outra pessoa para entender o que de fato está ocorrendo. Não ouve a outra parte e conclui uma situação. Toma suas próprias decisões baseado nas informações que ela ouviu de uma única pessoa e um maldizente. Quando as Escrituras Sagradas nos instruem a ouvir pelo menos duas pessoas diferentes, tementes ao nome do Senhor, sobre uma mesma questão, duas testemunhas, e pecam de forma recorrente diante de Hashem. Essa situação tem sido usada com muita frequência pelo mal para desviar muitas pessoas do caminho de Hashem através de Yeshua. Muitas pessoas ouvem o maldizente e abandonam os caminhos de Hashem. E sobre ela está o sangue dela, por ter ouvido uma única pessoa, um maldizente. A Escritura Sagrada ensina que uma pessoa má gosta de ouvir maldades. Eu vou repetir de novo, o negócio é sério. Inclusive, que a gente possa ter atenção e meditar nisso. As Escrituras Sagradas ensinam que uma pessoa má gosta de ouvir maldades. Mishlei, Provérbios, versão JB, capítulo 17, versículo 4. Um malfeitor dá ouvidos a lábios falsos, e um sheker, mentiroso, dá ouvidos a uma língua rancorosa. Denigrir a imagem, o caráter de alguém para Hashem é como assassinar essa pessoa. Precisamos observar com atenção este preceito o tempo todo, porque é muito fácil tropeçar nele. Muito fácil. A minha recomendação para você é que você decida viver pelas Escrituras Sagradas. Observe esses preceitos com atenção, porque é muito fácil tropeçarmos nele. Muito fácil. Se afaste desses pecados, porque você vai responder a Hashem pelo que você faz e pelo que você deixa de fazer, só para não ter conflitos. Para você que não gosta de conflitos, né? Deixa de fazer as coisas para não ter conflito com Satã. Não vou fazer isso porque eu não quero confusão com Satã. Você vai responder. Então, até para você que não gosta de conflitos, cuidado. Tenha a sabedoria do Senhor em toda e qualquer situação. Nós interagimos o tempo todo com outras pessoas. E nem sempre de modo positivo. Principalmente quando alguma coisa não segue da forma como nós gostaríamos. E normalmente, nesses casos, somos tentados a falar o que não deveríamos falar.
somos tentados a compartilhar o nosso ponto de vista, às vezes abrir o nosso coração com alguma situação angustiante, mostrar o nosso sofrimento. Em outras situações, somos movidos a parar para ouvirmos o que não deveríamos ouvir. É sedutor. Nós precisamos pedir perdão a Hashem. Precisamos pedir perdão para quem falamos e de quem falamos. Isso deverá fortalecer a sua vida para seguir nessa terra de forma correta e se livrar desse pecado. Precisamos nos empenhar muito para não agirmos mais dessa forma recorrente, como uma pessoa viciada no pecado. A Ruach HaKodesh não permanece em um ambiente onde existem más conversações. E quando a Ruach HaKodesh é removida, abre-se espaço para entrar alguma outra Ruach estranha. E o ambiente é tomado pelo mal para trazer pressão e opressão sobre as pessoas daquele lugar. Esse é o principal motivo pelo qual muitos lares têm sido assolados nessa terra. E o que fazer? O que você faz dentro do seu lar? Tudo que você fizer no seu lar será feito, será observado pelos seus filhos. Eles vão aprender com você. E provavelmente eles vão fazer o mesmo depois com a sua própria vida. Principalmente o que for errado. Muitas bênçãos têm sido removidas da vida de muitas pessoas por causa da maledicência. As Escrituras Sagradas nos ensinam conceitos que deveriam ser elementares. Como, por exemplo, nós não deveríamos, não mais, guardar mágoas, rancores no nosso coração, com a relação à vida de ninguém, por nenhum motivo. Antes deveríamos conversar com elas, pautado nas Escrituras Sagradas, sobre as questões, todas elas, conflitantes principalmente, e resolver os problemas que podem provocar algum tipo de divisão. Mas tem pessoas que são difíceis de lidar. Outra se magoa muito, e rápido e com facilidade. Às vezes, até por nada. E dependendo do que falarmos, pode até despertar a ira no coração dessas pessoas sensíveis. Isso ocorre entre irmãos no Mashiach, dentro de um lar, entre casais, entre pais, filhos, entre filhos e pais, entre parentes. As pessoas nessa terra estão se tornando cada vez mais tolerantes com pecados, principalmente os dela, e cada vez mais intolerantes com a vida das outras pessoas. Uma pessoa pode temer falar com uma outra por ter tentado mostrar um ponto de vista diferente, que foi desprezado, rejeitado no passado, ou situações outras que podem ter provocado um desgaste relacional. E algumas pessoas
preferem deixar a situação como está para ver depois como vai ficar e segue, frustradas, infelizes convivendo com o problema. Às vezes problemas simples, problema de comunicação, que podem causar uma grande divisão. E assim muitas pessoas têm escolhido desistir de outras do que insistir em fazer o que Hashem ordenou a fazer. Seguir os passos do Mashiach, que durante o tempo que caminhou nessa terra, lidou com muitas pessoas difíceis e nos deixou modelo de como lidar com essas pessoas, com estas situações. E devemos aprender com as Escrituras. E o Hanan, o imersor, ele teve dificuldade para lidar com pessoas difíceis. Perdia a cabeça e falava. E com isso despertou a ira no coração de pessoas que nunca iriam se converter. E por conta disso, como resultado disso, desta ação, ele perdeu a sua cabeça. O que nós aprendemos com isso? Com pessoas difíceis, nós não podemos perder a nossa cabeça. Yeshua lidava com pessoas difíceis, contando história. Lucas capítulo 7, versículo 40, capítulo 7, versículo 40 a 42. Yeshua respondeu: Shimon, tenho a lhe dizer. Diga, Rabi. Ele respondeu: certo credor tinha negócios com 2 devedores. Um lhe devia 10 vezes mais do que o outro. Os 2 devedores eram incapazes de pagar a dívida, então o credor resolveu cancelá-la. Por isso, qual deles o amará mais? Shimon respondeu: o que tinha um débito maior. Yeshua lhe disse: sua análise está correta. Em muitas situações, Yeshua contava história para lidar com situações, às vezes, complicadas. Yeshua lidava com pessoas difíceis, às vezes fazendo pergunta. Marcos, versão JB, capítulo 11, versículo 28 e 29. E eles disseram a ele, Yeshua: com que tipo de sanhut, autoridade, você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para você fazer essas coisas? Mas o Rabi Meler HaMashiach disse a eles: eu farei a vocês uma pergunta. Me respondam, e eu direi com que tipo de autoridade eu faço estas coisas. Yeshua lidava com pessoas difíceis, apontando-as para as Escrituras Sagradas. Marcos capítulo 10, versículo 2 e 3. Alguns prushim, fariseus, se aproximaram dele, Yeshua, e tentaram pegá-lo em uma armadilha, perguntando-lhe: a Torá permite que o homem se divorcie da sua mulher? Ele respondeu: o que lhes ordenou Moshe? Aponta para as Escrituras. O que as Escrituras te ensinam sobre isso? Hashem nunca teve para os casais se separarem, mas as pessoas são duras de coração. Yeshua lidava com pessoas difíceis, às vezes permanecendo em silêncio. Ah, mas a Escritura não fala que tem que ir lá e falar com a pessoa? Lucas capítulo 23, versículo 8 e 9. Herodes se deleitou ao ver Yeshua, porque ouvira a seu respeito e desejava encontrá-lo havia muito. Na verdade, esperava vê-lo realizar algum milagre.
interrogou com muitas perguntas, mas Yeshua nada respondeu. Diante de pessoas que não vivem pelas Escrituras Sagradas, não viviam, Yeshua normalmente nem respondiam nada. As Escrituras é para quem vive por elas. Não lance pérolas aos porcos. É o que está escrito. Como é que você vai lidar? Falando das Escrituras para quem não quer viver por ela. E Herodes estava no meio do povo de Israel. Então pode existir pessoas no nosso meio que não quer viver pelas Escrituras. Como é que você vai falar das Escrituras para ela? Melhor que você se cale. Yeshua lidava com pessoas difíceis, às vezes repreendendo a pessoa usando as Escrituras Sagradas. Yohanan, João, versão JB, capítulo 8, versículo 47. Aquele que é de Hashem ouve a palavra de Hashem. Portanto, você não ouve porque você não é de Hashem. Palavra dura. Repreensão. Mas ele está dizendo para pessoas que tinham uma aparência de viver pelas Escrituras. Estava no meio do povo de Israel. Ah, não pode falar assim, senão vai ficar magoado. E por fim, Yeshua nos instrui, Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem seus inimigos, orem por quem os persegue. Lidar com pessoas difíceis é inevitável nessa terra. Que possamos aprender com Yeshua a lidar com sabedoria e entendimento com essas situações. Sempre que depender de nós, que possamos ter paz com todos. Mas, entretanto, sem negociar a nossa paz com Hashem. Moshe não queria, Salomão não queria guerra com ninguém. E fez acordo com quem não deveria. Negociou o shalom dele com Hashem. Não podemos aceitar situações de pecado para evitar conflitos com outras pessoas. Não negocie a sua shalom com Hashem. Sede santo porque Hashem é santo. Uma outra situação importante que precisamos descobrir. Será que nós somos pessoas fáceis para outras lidarem? Precisamos ter coragem para entrar na presença de Hashem e saber como o Senhor tem nos visto. Principalmente quando estamos irritados, nervosos, contrariados com alguma coisa que nós desejamos muito. E saímos, batendo porta, maltratando as pessoas. Primeiro precisamos acertar a nossa vida diante do Senhor, para estarmos melhores preparados para ajudar outras vidas. Uma pessoa pode se ofender, se inimizar de uma outra por um erro de entendimento, uma falha de comunicação, uma observação que conduziu a uma interpretação errada pela parte ofendida. E a outra parte pode até nem ter conhecimento do que ocorreu, nem saber que existe diferença com outra pessoa que precisa ser resolvida. Uma loucura. Passou por mim, não deu bom dia. Não falo mais com ela. Outra pessoa nem sabe disso. Imagine isso. A parte ofendida se remoendo com noites e noites sem dormir, porque a outra parte não consegue nem perceber o que ocorreu, o que ela fez de errado. Quando você tiver de falar de alguém sobre alguma situação, segundo a sua interpretação, eu recomendo que você procure a Hashem e verifique, em primeiro lugar, se a falta não está na sua própria vida.
na sua versão de história sobre quem você é. Pode ser que você se surpreenda com a versão que Hashem tem sobre essa questão, sobre a sua vida. Em muitas situações, nós erramos, não fazemos o que a Torá ordena e ainda atribuímos o nosso erro, a nossa falha, a outras pessoas. Isto ocorre mais vezes do que você imagina. Pecado recorrente. A Ruach HaKodesh nos convida a meditar sobre qual é a versão da história que Hashem tem da sua vida. Medite sobre isso. Se hoje você pudesse ouvir Hashem narrar a sua história, o que você ouviria o Senhor falar sobre você? Pondere sobre essa questão. Em um paralelo comparativo com o que Hashem falou com o profeta Ezequiel, onde o Senhor deu motivos claros porque não mais responderia ao povo, de que de fato não desejava ouvi-lo. Hashem apresentou sua versão, o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, os libertou de modo sobrenatural do Egito, guiou-os pelo deserto, supriu-os por 40 anos e ainda entregou a eles a terra que pertencia a Hashem. Mas eles nunca deixaram seus deuses, nunca deixaram seus próprios caminhos, nunca deixaram seus ídolos. Hashem havia ouvido o clamor do povo no passado, estava agora decidido a não ouvi-lo novamente. E Hashem relata o motivo dessa decisão. A afronta a Hashem foi tão grande que o povo de Israel inimizou-se dele. Loucura. Muitas vezes Hashem desejou destruir aquele povo, por serem tão ingratos, rebeldes, pessoas más. Mas Hashem ponderava no que isso poderia resultar na vida de outras pessoas que precisavam conhecê-lo através de Yeshua para alcançarem a salvação das suas almas. Alguém precisava sobreviver e proclamar o que havia visto, para que outras pessoas soubessem e acreditassem no Deus de Israel. Imagine o sofrimento dos pais que hoje lutam para libertar seu filho de alguma dependência química, internando em casas de recuperação um filho que faz o mal continuamente para os seus pais, que os prejudica, trazendo prejuízos físicos, emocionais e financeiros imensos. Imagine a dor desses pais. Imagine o sofrimento desses pais por um filho que tomou a decisão errada, um filho que não ouviu os bons conselhos do seu pai para se manter longe, afastado do que era errado. Uma outra pessoa que não conhece a história dessa família, ao ver o filho naquela situação, pode até imaginar e julgar de forma rápida e errada de que os pais não se importam e nunca fizeram nada para libertar aquele filho daquela escravidão. Julgamento, sem conhecimento de toda a história. É pecado. Hashem sofre e sempre estendeu as mãos para libertar o povo ingrato e viciado no pecado. Eu acredito que muitas pessoas rejeitaram o apelo para usarem drogas nesse mundo por amor de seus pais. Claro. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Pelo receio de desapontá-los, para não trazer sobre eles sofrimento e dor.
nossa posição no dia de hoje em relação a tudo que deseja nos envolver com o vício, com o pecado, para trazer dor e sofrimento ao coração do nosso Pai que está no céu, Hashem? O nome sagrado de Hashem foi entregue para pessoas que não souberam honrá-lo. Aquelas pessoas não foram destruídas de imediato por causa do próprio nome sagrado de Hashem. E assim nós recebemos a oportunidade de sermos alcançados no dia de hoje. Mas a escolha é individual, intransferível. Faça você a escolha correta. Não sabemos o que ocorrerá com a terra em breve. Imagine na próxima geração. Mas sabemos que tudo está degradando rapidamente e ficando pior a cada dia que passa, a cada nova geração. O mundo todo tem se tornado cada vez mais ingrato, injusto e mau. E é por isto que o juízo de Hashem virá. Este juízo tem sido detido por muito tempo, mas eu diria que agora ele está a caminho. Nós não temos muito tempo. As pessoas estão viciadas no pecado, estão viciadas em fazer o que é mal, se dedicam em ter, em conquistar, em realizar somente os seus desejos e prazeres, e não importa quem vai ser prejudicado para isso. Oro para que nós sejamos os que lutam pelo bem, como foi descrito no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 4. Na revista atualizada, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Maranata, Yeshua. Meler Davi, um homem segundo o coração de Hashem, se desviou do seu chamado, por causa de um desejo. E eu acredito que todos nós já passamos por alguma situação de desejar algo contrário à vontade de Hashem. Sofrer por isso. Muitas vezes seguimos com nossos planos e projetos e nem levamos ao conhecimento de Hashem, porque sabemos que diante de Hashem eles serão reprovados. E nós não queremos isso. Então eu não vou nem apresentar para o Senhor. Já sei o que ele pensa. Falou para não se colocar em julgo desigual. A pessoa lá nem conhece ele. Se eu for apresentar para ele, ele vai falar não. Com esse não. Mas nós queremos muito. E sofremos por isso. E o que vai ocorrer? Nós vamos ter o sofrimento que tanto buscamos. Espero que todos possamos lutar contra as nossas más inclinações para o nosso próprio bem. E que Meler Davi, ele desejou ali e se envolveu em um adultério, o que proporcionou um assassinato. Crime cruel. Passível de morte. E pior, o nome de Hashem, por conta disso, foi profanado entre o povo, devido ao mau testemunho de Meler Davi. As pessoas questionavam Hashem pelo ocorrido e o que seria feito com o rei. Davi se arrependeu profundamente, mas veio a punição a Meler Davi, porque ele era representante ungido de Hashem perante o povo de Israel, e devido ao seu mau testemunho, veio o decreto sobre ele. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Todavia, por causa deste ato, pelo qual blasfemaste grandemente contra Adonai, a criança que nasceu de ti deve morrer.
Como você tem representado Hashem nessa terra, diante de outras pessoas? Talvez você tenha uma versão da história da sua vida que não seja a mesma que Hashem tem sobre você. E isto é um problema realmente sério para nós. Precisamos saber como Hashem nos vê e precisamos corrigir rapidamente tudo o que se fizer necessário para termos uma vida alinhada com as Escrituras Sagradas, e isto para o nosso próprio bem. O povo de Israel se via de forma diferente do relato de Hashem. O relato que Hashem entregou a eles através do profeta Ezequiel. O povo de Israel não obedeciam à Torá, se agarraram com o pecado e acreditavam que Hashem era o responsável pelo mal que vinha sobre eles. Olha que loucura! Falácias. Se eles pudessem narrar a versão da história deles, eles diriam: Hashem é o maior responsável por tudo que nós sofremos de servidão no Egito, porque foi ele, Hashem, que ordenou nosso pai Yaakov para descer para lá, para aquele lugar, lá para o Egito, para nos escravizarem, nos oprimirem e mandarem matar os nossos filhos. É assim que o mal tem feito as pessoas pensarem sobre Hashem. Escrituras distorcida. Desde o princípio, lá no Éden, foi dessa forma. Mas o fato é que o povo de Israel se moldou naquela sociedade e foram oprimidos pelo mal que havia naquela terra. Eles se moldaram aquilo. E ainda assim, quando clamaram por socorro a Hashem, eles foram ouvidos e libertados. Essa é a verdade. Mas, para o povo de Israel, o Egito era um lugar bom. E eles foram levados para o deserto para serem mortos. Outra história distorcida por eles. A versão da história do povo de Israel diante de Hashem sempre foi diferente da história de Hashem. Uma história que o povo inventou para si mesmo. E assim estamos aqui, caminhando, inventando histórias para nós sobre a nossa própria vida. Quando a aflição passou, eles esqueceram rapidamente de quem os libertou do Egito. Não lembraram dos grandes e poderosos feitos de Hashem e não obedeceram às instruções do Senhor que eles haviam dito que cumpririam. Eu não sei o que eles desejavam. O fato é que nada nunca estava bom para eles. Nada. Exatamente como muitas pessoas estão vivendo hoje. Não importa o que Hashem faça por ela, nunca estão satisfeitas com nada. Sempre está faltando alguma coisa. Para nós fecharmos, nós podemos ter diversas versões de história sobre quem as outras pessoas são aos nossos olhos. Porém, temos muita dificuldade de compreender que os outros também têm uma versão sobre quem nós somos diante dela. E estas versões que temos um dos outros podem estar completamente erradas. Hashem é o único que possui uma versão da nossa história de vida corretamente. E mais uma vez eu repito, precisamos com urgência e coragem procurar compreender a versão que Hashem tem de história da nossa própria vida, enquanto ainda pudermos corrigir. Porque em breve, muito em breve, para muitas pessoas será apenas uma constatação e nada, mais nada, poderá ser alterado, mais nada,
poderá ser modificado. Normalmente, no mercado de trabalho, as empresas fazem avaliações de desempenho uma vez por ano dos seus funcionários. E a pessoa responsável por esta avaliação, ela busca informações, o que eles chamam de feedback. Busca saber a opinião de outras pessoas sobre o comportamento do avaliado, como proposta para que o avaliado se torne uma pessoa melhor no seu trabalho e no seu relacionamento com as outras pessoas. Na empresa pela qual eu me aposentei tinha isto. Uma pessoa normalmente não gosta de saber como ela está sendo observada por outra pessoa. Ninguém nunca chegou para você e perguntou: o que você acha que eu poderia melhorar como pessoa na minha vida para você, para o Senhor? Você já ouviu isto alguma vez? Alguém já te procurou perguntando o que ela poderia fazer para melhorar a vida dela para com você, para com Hashem? Por quê? Ninguém quer saber disso, ninguém gosta desse tipo de feedback. Principalmente quando são observadas coisas negativas. Todas as pessoas possuem qualidades e defeitos, é verdade, mas Hashem não nos vê como as outras pessoas nos veem. Hashem valoriza as nossas qualidades porque nos ama, deseja o nosso bem e busca continuamente um motivo qualquer, ainda que seja um motivo pequeno, para nos abençoar. Hashem tem muita paciência conosco e deseja que nenhum ser da raça humana se perca. Entretanto, nós não podemos mais expor a nossa vida ao engano, aos nossos próprios enganos, principalmente ao nosso respeito. Não podemos viver como as Escrituras fosse uma fábula, porque ela não é. Não podemos mais ler textos como o texto que foi lido hoje sem compromisso. Eu vou reler um trecho para você. 1 Quefa, Pedro, capítulo 1, versículo 17. Além disso, se vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária na terra com temor. Isso não pode ser tratado mais como uma alegoria. Esse texto precisa ter um significado de importância para nós. Ainda que não faça nenhum sentido para outras pessoas nessa terra, não importa. Hashem se importa assim com a sua vida e deseja o seu bem. Então, se livre do vício do pecado. Honre o nome sagrado do seu Pai, que está no céu, e não entristeça nunca mais o coração de Hashem. A decisão está na sua mão. Esse mundo tem trabalhado para manter as pessoas escravas, mas o rei está voltando. Aleluia! Lucas capítulo 12, versículo 37. Felizes os escravos a quem o Senhor encontrar alerta. Sim, eu lhes afirmo que ele vestirá suas roupas para servir, os fará sentar à mesa e irá servi-los. Imagine, irmãos, é um privilégio servir ao Senhor. Imagine o tamanho do privilégio de ser servido pelo Senhor. Medite sobre isto. O desejo amoroso de Hashem, manifesto através de Yeshua, é estar conosco, nos fazendo pessoas livres. Este é o projeto desde o princípio.
Porque Hashem é bom todo o tempo. O tempo todo. E o tempo se abrevia. Precisamos nos posicionar rapidamente e com compromisso verdadeiro diante de Hashem. Quem tem ouvido para ouvir, ouçam. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 14/5, teremos uma única paraxá, 31 Emor, Fale. Essa paraxá ensina sobre várias leis dirigidas aos Kohanim e ao Kohen Gadol, para se manterem com um alto padrão no nível de pureza, de santidade, no serviço de Hashem. E aqueles que estivessem de alguma forma impuros por algum motivo, recebiam ordens para afastar-se dos locais e das coisas especialmente sagradas de Hashem. E assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, porque o Senhor não desiste, Pai, não desiste de nós. Embora a gente seja persistente, teimosos em seguir, Pai, aí escravo do pecado, viciado no pecado, que a gente possa ter uma compreensão do que isso produz no Teu coração. E o Senhor só nos deseja o bem. Nos ajude a nos livrarmos, Pai, de toda falácia na nossa mente do maligno. Nos ajude, Pai, a termos estrutura para compreender, entender e colocar em prática na nossa vida a Tua palavra. Nos ajude a nos desvencilhar da maledicência. Nos ajude a nos desvencilhar do desejo quase incontrolável de querer saber sobre a vida de outras pessoas, para propagar, através da nossa boca, o mal nessa terra. Nos ajude, Pai, quando sermos abordados por um maledizente, que o Senhor possa nos dar sabedoria, aí para não ser arredado para fora do Teu caminho, como muitas pessoas têm sido arrancadas das Tuas mãos, por ouvir, dar ouvido, Pai, a Satã usando uma pessoa desocupada. Nos ajude, Pai, a confrontar o que nós vemos e ouvimos com as Tuas Escrituras Sagradas, com duas testemunhas tementes do Teu santo nome, e ainda apresentar o Senhor para saber se não há engano nessa situação, antes de tomarmos alguma decisão, algumas até de forma definitiva e irreversível. Nos ajude por amor de Ti mesmo, que a gente aponte o caminho e tenha força para seguir por ele. É o que eu lhe peço. Obrigado pelas Tuas ministrações, instruções, que o Senhor tenha liberdade. Essa casa é Tua. Se o Senhor não puder falar aqui, Pai, aonde mais o Senhor poderá falar nessa terra? Nos ajude por amor de Ti mesmo a sermos santos, para santificar o Teu nome e trazer a Tua presença para esse lugar. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.